com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos todos lá, todo mundo entrando. Hoje vamos para um assunto muito interessante, muito importante. Portanto, já convido vocês a clicarem aqui, ó, na setinha e mandar essa live para várias pessoas, para vários papais, porque hoje nós vamos falar sobre adaptação nas escolas aqui em Portugal. Eu convidei a Adriana, que é psicopedagoga, orientadora parental. Ela faz esse trabalho aqui em Portugal e ela vai conversar com a gente sobre como é esse processo, por onde começar, documentação e também responder as perguntas que vocês já me mandaram. Tá? Então, gente, vamos encaminhando essa live. É só clicar aqui na setinha do avião e mandar para vários pais, porque é um assunto super importante. Vale a pena todo mundo ter conhecimento, todo mundo se planejar, se organizar, para não passar depois, né, por problemas, para imigrar de forma consciente. Essa questão da adaptação das escolas é uma questão que os pais se preocupam bastante. Ai, um monte de coraçãozinho! Que lindo! Vários coraçõezinhos subindo, que delícia! Olha, vou já chamar aqui a Adriana. Estou vendo aqui as mensagens de vocês, todos queridos. Gente, quem quiser pode também deixar a pergunta, porque além das que vocês já me mandaram nos stories, eu vou também lendo aqui à medida do possível, tá? A gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo, bem leve, bem legal, para esclarecer, afinal de contas, mais, né? Sobre essa questão de adaptação nas escolas. Enfim, deixa eu vir aqui. Vou convidar a Adriana para ela entrar aqui. Ai, quanto coração! Muito bom! Oi, Só um Adriana! pouquinho. Olá, só um minutinho, deixa eu só Tá trocar. bem? Fica à vontade. A Adriana tá ajeitando ali a câmera dela, que está virada para frente, eu acho. Exatamente, só um minuto. Adriana, você me ouve bem? E aí, gente, já manda essa live para várias pessoas. Por que, inclusive, por que que eu convidei a Adriana? Gente, eu recebo muitas mensagens, até tenho um grupo no WhatsApp sobre essa questão da educação, né? Os pais se preocupam muito. Adriana, você tá aí? Deixa eu ver o que aconteceu com a Adriana. Ai, a Adriana saiu. Aconteceu alguma coisa com ela. Faz parte ao vivo, é assim mesmo. Eu vou chamar ela já, deixa eu só dar um tempinho para ela se organizar. Enquanto isso, os pais vão entrando, a família, né? As pessoas. É muito importante que vocês tenham conhecimento dessa questão dos documentos, de adaptação, metodologia. Muitas pessoas me perguntam, então eu achei por bem convidar a Adriana. Deixa eu chamar ela de novo, deixa eu ver se agora ela já está pronta. Oi, Adriana, seja Ao bem-vinda. contrário, a câmera. Só um A câmera pouquinho. da Adriana ainda tá É, ao contrário. pronto. Muito obrigada. Desculpa. Tudo bem? Imagina, faz parte. Muito prazer, muito obrigada, Gabriela, dessa oportunidade, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente deve realmente partilhar, porque só nós que estamos, né, já passamos pelo processo, sabemos como é muitas vezes difícil ou tem tantas questões, né, que envolvem a mudança de país e com relação à educação também é um assunto muito sério que a gente deve levar em conta e ajudar, né, na medida do possível. Adriana, eu que agradeço, né? Quero convidar todos os meus seguidores que estão vendo agora ou que verão mais pra frente para acompanhar lá o Instagram dela, tá? Com certeza são informações preciosas.
A gente sabe que imigrar não é algo simples, não é algo fácil. E quando a Não. gente tem informação, né? Quando a gente tem o conhecimento, é libertador, assim, é muito, muito importante. A gente está mudando de país e apesar de ser a língua portuguesa, né? A cultura é outra, totalmente diferente. Exato. Então, eu quero agradecer em nome dos meus seguidores, porque eu sei Exato. que Obrigada. muitas famílias fazem essas perguntas. Então, o objetivo é a Sim. gente esclarecer, e aí nada melhor do que você. Adriana, gente, psicopedagoga, orientadora parental. Adriana, por favor, fale um pouquinho mais de você, do seu Vou falar, sim. trabalho, com o que você Sim. trabalha, onde você Ok. trabalha. Uhum, vamos lá. Bom, eu comecei a minha carreira na educação há muitos anos, né? Eu sempre trabalhei na área de educação, trabalhava no Brasil, em São Paulo, trabalhei no Colégio Santa Maria, depois fui fazer psicopedagogia, né? Que é realmente uma área que me encanta muito, então me formei como psicopedagoga, trabalhando numa clínica também em São Paulo. Tive um grande privilégio, né, de mudar de país. Eu acho que a mudança de país é maravilhosa, não só para a gente, para a família, como pessoa, como crescimento, uma nova realidade. É maravilhoso. Tive essa oportunidade e fui para a Alemanha. Lá eu trabalhei na Escola Internacional de Frankfurt e foi uma experiência maravilhosa também. Trabalhei na minha área, né, como professora e como com crianças também com dificuldades, né, que Olha, a uma Maristela das está minhas dizendo, especializações. profissional maravilhosa. Alguém Ah, aqui já te Mari, conhece. obrigada. É uma colega minha e uma pessoa também que trabalhamos muito tempo juntas. Ela é maravilhosa também. Obrigada. Então, na Alemanha também trabalhei, né, como professora, enfim, desenvolvi outros também projetos e depois vim para Portugal. Aqui em Portugal, continuei minha especialização e fui para a área de coaching, team coaching e orientadora parental, né? Complementando todo o meu processo profissional iniciado no Uau, Brasil. quanta coisa, hein? Eu gosto muito, né? E tenho 2 filhos, já são 2 adultos hoje, né? Mas que enfrentaram também todo esse processo de mudança. Então, eu costumo falar que quando eu converso com os pais, eu falo como profissional e como mãe, né? Porque eu senti na pele várias questões, várias situações que envolveram Você não só a sabe família. exatamente onde estão os problemas, né? Assim, os pontos a Exato. serem Sim. resolvidos. Por exemplo, um documento que você esqueceu, um documento que você não sabia que tinha que ter a apostila de Haia. São detalhes fundamentais na mudança, né, do país e no início de uma nova vida, né? Ou uma criança que não queria, que não gostou da escola, enfim. Vamos começar, né, Gabriela? Tem Vamos, muita vamos coisa para a gente começar. conversar, Eu tenho não aqui é? várias perguntas que as pessoas me Ok, fizeram durante a semana, quando eu falei que ia fazer uma certo, live com você. E também certo. já falei para as pessoas que, se elas quiserem, elas podem ir aqui escrevendo, Ótimo, sim, perguntando, que à medida do possível a gente vai respondendo. Vai ser uma perfeito. live super Eu acho que tranquila, a gente vai aqui fazer um bate-papo. E quero exato. pedir a todos, antes da gente começar, que aqui na setinha encaminhe para várias pessoas para que essa live possa alcançar muita gente. E tá subindo vários corações, eu acho isso uma maravilha. Ah, que bom. Adriana, Vamos, sim. então vamos começar. Por onde começa? Por onde começa? Por onde a gente começa a mudança de país, focado, claro, né, nessa questão da educação. A primeira coisa que eu acho que a família tem realmente que conversar, e isso quando eu falo família né, são os pais ou as pessoas, né, os adultos que resolveram mudar para Portugal acompanhados dos filhos. Então, os pais ou responsáveis, vamos dizer assim, primeira coisa eles devem resolver. Vamos. Essa decisão deve ser informada à criança uma vez que já está tomada, porque é aquela situação. Vamos, não vamos, o que você acha, quando vai? Isso traz uma ansiedade para a criança desnecessária, né? E afinal de Boa, contas, dica quem vai importante. resolver é muito importante, Gabriela, porque tem muitas famílias que ficam naquela. A gente vai, não vai. Aquilo cria uma instabilidade emocional para a criança muito Insegurança, né? insegurança. Então, ok, vamos. É claro, participar com a criança, com o adolescente, principalmente, é muito importante. Mas uma decisão tomada, vamos então começar a fazer a mudança, né?
Então, o primeiro ponto é para onde ir em Portugal, né? A gente sabe que Portugal tem várias regiões maravilhosas para se morar. Eu, por exemplo, moro em Cascais, né? Em Eu Lisboa. moro no A Algarve, que é Gabriela, totalmente exato, diferente de Cascais. exato, né? A gente tem escolas maravilhosas espalhadas no país. Então, a primeira decisão é onde morar, né? Muitas famílias me perguntam quando eu faço esse trabalho, né, de orientação. Ah, a gente deve escolher a escola primeiro ou o primeiro local para morar? Eu sugiro que primeiro local para morar, né? Porque escolas a gente tem no país, escolas particulares do estado, internacionais, muito boas. Então, o primeiro momento, escolher onde morar. Escolheu onde? Aí vem a segunda opção, ou junto. A escola vai ser particular ou pública, né? E aqui eu vou colocar uma questão minha, né, pessoal. Quando eu mudei para cá, eu desconhecia, né, a qualidade das escolas públicas e a questão, né, de como todo esse processo era. Então, o meu filho mais novo entrou numa escola particular. Foi ótimo, que realmente acolheram, foi uma adaptação fantástica. Mas hoje eu pensaria se é necessário mesmo, né, a gente colocar numa escola particular, Porque porque não são temos escolas baratas, né? não são baratas. Tem a questão depois, né, quando ele terminou de fazer o exame nacional, que na verdade é o nosso vestibular, e ele foi muito bem preparado, mas também seria, acredito, numa escola pública. Então, é uma decisão realmente que não é uma condição, tem que ser particular, como muitas vezes as famílias brasileiras, a gente infelizmente não tem um ensino de né, tanta qualidade É na isso que eu escola ia pública, a comentar. gente já vem com essa. A gente não tem uma diferença tão grande da qualidade Uhum, como no Brasil, não exato, é? Que as escolas, em exato. geral, né? A gente não pode Uhum. generalizar, mas pronto, assim. A escola, geralmente, as escolas públicas deixam muito a desejar em relação às escolas particulares no Brasil. Exato, exato, exatamente. Então, a primeira pergunta que muitos pais fazem: ah, você acha melhor? Depende muito de quais fatores. Depende da condição financeira, né? Da condição de, por exemplo, até mesmo a pessoa, não, eu quero que ele mantenha uma educação numa escola religiosa, ok? Então a gente vai para essa questão também. Ou, não, eu quero que ele tenha uma educação bilíngue, então vai para uma escola internacional. Então, o Hum. primeiro panorama é esse. Qual o estilo que você realmente quer e o que você deseja, né? Ok, quer uma escola, por exemplo, uma escola que dê qualidade, a escola pública também dá. Mas, né, Gabriela, não sei se você também já tem esse conhecimento, tem locais aqui em Portugal que tem escolas até melhores também do que outras, até mesmo na pública, Tem né? sim. Eu até, assim, quando você falou assim, bom, a gente está aqui para trocar informações, né? Eu já diria, Exato. vamos pensar primeiro na escola. Essa era a minha visão. Sabe por quê? Porque aqui no Algarve, onde eu moro, é muito escasso de algumas coisas, alguns serviços. E aí, Uhum. talvez por essa experiência que eu tenho aqui, eu tenho muita dificuldade de achar uma escola. Uma escola que eu goste, uma escola da metodologia que eu busco. E aí, Uhum. talvez, não sei, sabe? Portugal, apesar de ser um país pequeno, ele tem muitas diferenças de uma região para outra, né? Talvez Sim, aí onde exato. você mora tenha muito mais possibilidades, escolas e Exato, tal. Aqui eu já exato, tenho sim, muita dificuldade, muita mesmo. sim, sim. Mas, na verdade, uma questão que você colocou, Gabriela, é a metodologia, né? Se a gente tem no Brasil uma metodologia riquíssima, né? A gente tem escolas construtivistas, mais tradicionais, tem escolas com método misto. Então, aqui em Portugal, essa metodologia, vamos dizer assim, não é tão clara quanto no Brasil. Então, fica um pouquinho mais difícil de você escolher, vamos dizer. Aqui o estilo de ensino é Isso é uma muito verdade. mais tradicional. É muito tradicional. E tem um choque muito grande quando, por exemplo, uma criança vem de uma escola com uma metodologia mais moderna no Brasil, né? Mais realmente faça com que a criança pense, reflita. Aqui não tem tanto esse estilo. Então, aí sim a gente vai para outro lado. Não, eu quero uma escola nesse estilo, então a gente vai para a escola particular, que aí sim a gente tem, né? Essas outras metodologias. É, eu, Então, se você eu, quer. às vezes eu recebo muitos comentários assim. Eu fiquei sabendo que as escolas em Portugal são muito boas. E aí, assim, eu, Gabriela, quero fazer um comentário sobre isso. Eu acho que tem um conteúdo, e aí você Sim, pode confirmar melhor, sim. muito Uhum, bom. Mas sim. pra gente que é do Brasil, que tem uma cultura bem diferente,
a metodologia que é aplicada a esse conteúdo é que para a gente é muito diferente. Então, eu acho muito Muito importante diferente, essa sim, live para a gente sim, passar essa informação, né? Para que as sim, pessoas exato, saibam. Isso vai fazer parte de uma adaptação, né? É da sim, cultura daqui de Portugal. É importante as exato. pessoas saberem disso no processo ainda antes de imigrar. Isso mesmo. Então, são várias questões assim que a gente chega e fala assim, o quê? Por exemplo, né? As escolas, em grande maioria, são todas período integral. A criança entra 8, 8h30 e sai às 4 horas. Almoçam na escola. Não temos acesso à coordenadora, como no Brasil. Então, assim, aqui nós temos a diretora de turma, que é uma professora, representante da turma, e se você tiver qualquer problema, você se dirige a essa professora, que é responsável pela turma, não diretamente à coordenadora, como no Brasil, né? A professora acompanha a criança do primeiro ao quarto ano, é a mesma professora. Isso eu acho legal. E eu acho isso legal. Eu Olha, acho que tem o pró e o contra, ah, né, é. Gabriela? Porque assim, eu já tive também questões assim, uma professora que ou ficava muito doente, ou que já estava, né, que não tinha uma visão tão aberta, e a criança carregou, né, aquela situação durante muitos anos. Ao É. mesmo tempo também, a gente também vê que a professora acompanha o desenvolvimento, e isso eu falo como professora é maravilhoso, porque você já conhece a criança. Então, eu acho que tem esses dois lados, né? Mas É. aqui as professoras acompanham as crianças, então também é muito diferente. A gente tem a questão do uniforme na escola pública que não existe, né? As crianças só na hora de educação física. São várias questões que são muito diferentes. Eles não têm Não quase pode lição de escovar o casa. dente. Exato. Não tem esse hábito de escovar os dentes, né? Depois do Eu falo almoço porque mesmo. pode ser uma besteira, mas assim, para algumas pessoas é muito importante, é É uma muito curiosidade. importante, Eu sim. tenho uma Exato. família de amigos que a mãe mandou na bolsa a escova e a pasta. E ela recebeu um chamado da escola, falou: olha, não pode. Aí ela falou, mas eles vão sozinhos à casa de banho e escovam. Não, não pode. Aqui a gente não faz. A criança escova de manhã em casa e escova em casa, de manhã E ou de pronto, noite. eu acho isso. Sim. Mas na Alemanha também era assim, sabia? Eu me lembro que a minha sala, eu instituí esse hábito depois do almoço, porque eles não têm. É uma questão cultural mesmo na Europa, né? A gente não tem, é uma questão bem, bem cultural. Não tem esse hábito, por exemplo. Em compensação, as crianças todas têm um seguro, né? Se, por E exemplo, acontece algum acidente na escola, eles têm um seguro, vão diretamente para o hospital, com esse seguro já é coberto. Eles têm até anotei aqui, eles têm um vale, né? Que recebem de 50 euros para ter uma limpeza nos dentes também todo ano. Isso eu acho maravilhoso. Os materiais escolares na escola do Estado, tá? São dados, entre aspas, né, pelo Estado, eles têm uma taxa mínima que eles têm que comprar, tipo caneta, tal, em torno de 30 euros. O resto, todos os manuais que eles falam que não são livros, recebem também do Estado. Então, não tem aquela lista de compras, né, no começo do ano, principalmente nas escolas, absurdas. nós não temos aqui. E mesmo nas escolas particulares, no caso, né, que eu vivenciei isso com meu filho, a lista é bem enxuta. Né? E eles têm realmente essa questão do tipo passar o livro de um ano para o outro, tem essa preocupação que eu acho isso fantástico, né? Então tem todas essas questões em termos de gerais, vamos dizer, né, da criança Olha, na então, escola aqui. para o começo, tem muitos pontos a serem pensados, Exato. analisados, discutidos Sim, e sim. pesquisados, né? Na questão da escolha também, Gabriela, eu costumo caracterizar. A gente tem as escolas particulares que não são religiosas, tá bem? Nós temos as escolas particulares religiosas. Nisso, algumas famílias também me perguntam, porque a questão da religiosidade em muitas escolas é realmente aqui em Portugal bem, bem marcante, vamos dizer assim. Então, eles rezam, por exemplo, toda manhã, eles têm alguns hábitos que nós não temos no Brasil, mesmo em escolas religiosas, né? Nós temos as escolas públicas, não é? Que tem, né, de acordo com o IRS, que é o Imposto de Renda da Família, você paga um percentual um pouco maior ou não. E nós temos também as escolas internacionais, né? E nessa gama que está crescendo muito aqui em Portugal, as escolas internacionais, temos vários tipos de escolas também internacionais, que é realmente, a meu ver, quem tem essa possibilidade é maravilhoso, né? Porque Inclusive, você realmente trabalha em uma escola, eu não é? trabalho numa escola internacional, Maravilha. nós temos a possibilidade da criança começar
né, o ano letivo antes online, porque também tem essa questão do ano letivo, que a gente começa em setembro aqui, e o Brasil é em janeiro. Então, muitas famílias falam, ele vai perder um ano. Não perde, né? Porque o ganho da vivência de mudança de país, a meu ver, um ano vamos dizer, um ano letivo não justifica, E né? é possível, então, fazer uma adaptação antes de vir Sim. para cá. Isso, no caso dessa escola onde eu trabalho, que é a Sapiente, eles muitas vezes, muitos alunos começam o ano letivo já na época correta, online, e depois, quando chegam aqui, já continuam um ano. Então, eles não têm esse gap, né? Esse intervalo aí que tem que parar de estudar quando chega aqui, por exemplo, muitas famílias vêm agora nas férias de julho, então esse ano letivo já feito no Brasil, meio ano, é perdido, né? Então, tem essa possibilidade. A criança que não pode ficar sem estudar também né, uma questão muito séria, né? Que Sim. muitos pais, fica sem estudar. Não. Se ele chega, por exemplo, em maio agora, ele fica como ouvinte nas escolas públicas, né? Então ele não fica sem estudar. O que é Realmente importante também para uma é adaptação. maravilhoso, é uma adaptação, né? Uma adaptação realmente social, porque não tem essa questão de notas, é muito válido. Da Então, é o que eu língua, falo, né? Da questão da do língua, sotaque, exato, o porque é sotaque, diferente. O é professor muito chegando, diferente. falando na sala de aula, muitas crianças não entendem nada. Então, vai ali aos Exato, poucos treinando o o ouvido. ouvido, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, essa questão toda é o que eu falo. Escolheu a escola é o primeiro passo. Uma situação também que eu alerto muitos pais: não passem para os filhos todas essas possibilidades. Eu tenho famílias que falam assim: qual você prefere? Não, isso é uma questão da família resolver, né? A família que tem os responsáveis escolheu, nós vamos para a escola pública, aí sim participar a criança e o adolescente. Outra questão também é que muitos pais vêm para cá com as crianças e visitam todas as escolas com as crianças, visitam 5 escolas. A criança fica super confusa, né? A criança não deve participar dessa escolha, e sim da escolha final, tá? Você escolheu 2 escolas, então aí sim ir com a criança visitar, olha, essa ou essa, a gente vai ver e pronto. No caso das escolas públicas não tem muito o que escolher, né, Gabriela? É. Né? A escola pública é mais Pela realmente região, né? Quando tem a é isso vaga, de mesmo. acordo com É a isso. morada da pessoa. Isso mesmo. Então vamos lá. Escola pública, como é que a gente deve proceder? Vamos entrar nessa parte mais burocrática, né? A escola pública, você tem que chegar aqui em Portugal, tem que ter a que a gente chama de morada, é o endereço, né? Então a primeira coisa que tem que ter é o endereço para você poder matricular o seu filho na escola mais próxima de onde você mora. Pronto, você Então não está indo para adianta. a parte que eu ia agora te perguntar dos documentos, tá? Exato. Mas pode continuar. É só porque eu também tenho aqui as perguntas e eu vou fazendo também. Tá O que você ótimo. está falando é muito importante porque já me perguntaram Hum. é, quais são os documentos para matricular. E também me Vamos. perguntaram se pode matricular lá do Brasil. Não, não pode, não dá, né? Ainda não. O que a gente pode fazer é, numa escola particular, uma reserva de vaga. Na escola pública a gente não consegue. Porque E o essa primeiro passo adaptação, para. né, Adriana? No caso da particular, dá para fazer uma reserva de vaga e essa adaptação em alguns casos, em algumas Sim, em escolas. alguns casos, Ok. sim. Na pública, não, né? Na pública a gente não consegue. E na pública tem essa questão do aluno como ouvinte. Agora, realmente, a reserva de vaga é só na particular. Tá? A pública não. Você chega aqui, você tem que a região, de acordo com a região onde você vai morar, já levar os documentos da criança, e a partir daí, se tiver vaga na escola bem perto da sua casa, ótimo. Se não, a criança vai para outra escola próxima. Uma pergunta que eu vi que você me passou é se tem problema de vaga. Não, a criança ela vai entrar em escola. O Estado garante que ele vai ter uma vaga, Isso né? para crianças Mesmo que não grandes, né? É bom a gente deixar claro, para crianças Isso, acima de 5 isso. anos. De 5 anos, Porque isso mesmo. crianças menores, o estudo não é obrigatório. Então, o governo não é Isso, obrigado a ter uma vaga. exato. E aí é Isso bem mesmo. comum aqui em Portugal crianças pequenas não terem vaga, não achar. Isso. Então, Na isso é uma escola questão pública, também para né? os pais Sim, pensarem. exato.
Aí a gente tem as escolas particulares, né, Gabriela, que tem as creches particulares que dá, como no Brasil, né, que a gente tem as pré-escolas, né, aqui também tem. Aí Ô, dá para Adriana, mas colocar você no sabe que curso. aqui na região onde eu moro, nem as particulares têm vaga? É sério? Aqui não. Ah, eu tô Ah, esperando uma vaga há um ano. de Particular. uma particular? Puxa. Na verdade, Gabriela, nos últimos 2 anos, o número de imigrantes, na verdade, grande parte realmente brasileiros, aumentou 47%. Então, o país não estava preparado, na verdade, para essa Sim. demanda tão grande. Né? Então, essa é uma questão muito séria. Realmente, até os 5 anos, as creches são, algumas são coparticipadas, né? Os pais pagam o almoço e as horas a mais que a criança fica, mas são pouquíssimas. Então, eu sugiro assim, não conte com essa situação, realmente, né? Porque é uma situação que não dá para, não é garantido. A partir dos 5 anos, é garantido que tenha vaga, sim, nem que seja em uma escola um pouquinho mais longe. E aí tem outra questão. Tive uma família que tinha 3 filhos. Cada filho foi para uma escola, tá? Pública, porque não tinha vaga para os 3. Então é um transtorno, né? Numa escola particular já não. Mas as escolas particulares também não têm tantas vagas, né? Tem escolas aqui que tem lista de espera de 1 a 2 anos. Então, antes de você realmente resolver, vamos embora, veja todas essas questões. Se quer escola pública, ok, saiba que é dessa forma. A particular, se quer tal escola, tem que realmente ver antes se tem essa vaga. Se a criança for Hein? pequena, né? Se tem Sim. disponibilidade do pai ou da mãe não trabalhar até conseguir, Exato. né? Então são Isso, ou fazer um. importantes. Adriana, Sim, quais são os sim. documentos que geralmente Vamos lá. pedem para matrícula? Ótimo. Primeira coisa, é o local de comprovante de residência, né? O NIF, né, Gabriela? Que a Gabriela tem muita informação a esse respeito. O NIF, que é o nosso CPF no Brasil, não é? Que a criança também tira. O número de saúde também é importante que tem. Cada um de nós temos o que chamamos de número de utente. É o número nosso registrado na saúde. Então, a criança também tem que ter esse número, não é? E temos que ter a transferência escolar, ou seja, o certificado de conclusão da escola e o histórico escolar. Agora, aqui são 2 documentos super importantes que têm que vir com a apostila de AIA. Isso é importantíssimo, né? Então, a apostila de AIA tem que ser feita no Brasil ou no consulado, né? Gente, vai Mas anotando eu as sugiro, dicas, hein? Vai sim, anotando sim. porque são Isso é informações super importante. preciosas. Sim. A apostila de AIA, ela tem, senão ela não tem validade. O que é a apostila de AIA? É a validação de que aquele documento é oficial. Então, é conseguido aí no cartório, num cartório no Brasil, né? Para quem está no Brasil, é conseguido no cartório, indicado onde tem a firma reconhecida de quem assinou o documento. Então, é fundamental. Eu até sugiro, que foi o que eu fiz, junto com a apostila de AIA, fazer uma cópia ou duas com a própria apostila, porque às vezes, vamos supor, a escola extravia um documento. E aí, né? Então, eu sugiro tirar umas 2 cópias autenticadas com a apostila de AIA para você ter. E o cartão de vacinação, Adriana? É isso que eu vou falar agora. Tem Ah, mais 2 questões super importantes. O cartão de vacinação, que eu passei por isso, né? Então a gente chega aqui com a nossa carteira de vacinação e você não matricula em nenhuma escola sem essa carteira, né? E com a vacina do tétano, né? Também, antitetânica. sim. É fundamental. Então a gente chega aqui, vai a um posto de saúde com a carteirinha do Brasil e aí eles fazem a transcrição para a carteira portuguesa e a partir daí a gente pode levar para a escola, né? É fundamental, tem que ter essa carteira de vacinação, tá? É exigido, é um documento necessário. Eu recebi algumas perguntas a respeito de crianças com necessidades especiais. E E aí é eu outra coisa quero assim que eu que também mais falo, pra sim, frente a gente depois possa voltar a fazer uma live sim, específica para esse assunto. sim. Eu Mas eu acho só queria super justo. saber, Sim. desculpa, Pode falar, não, pode falar. eu só queria que você me falasse uma coisa. Nesses casos de documentação, é necessário algum tipo de documento específico para Sim. matrícula? Sim. Para matrícula, não. Não. Né? Para matrícula, não, porque nenhuma criança, todas as crianças têm direito e têm a educação aqui. Certo. Mas, se a criança tem algum acompanhamento no Brasil, eu sugiro, até como profissional, que eu trabalho, né, com algumas crianças que têm necessidades especiais, que já venha do Brasil um relatório, um laudo médico.
Tá? Maravilha. Por quê? Por exemplo, a criança, um exemplo, que tem um acompanhamento e faz uso de Ritalina, né? Uma criança que tem um déficit de atenção, alguma outra questão. Para você chegar aqui e conseguir o medicamento, tem todo um processo. Então, você Vai chegando já levar com um tempo. laudo médico, né, do Brasil, você já tem esse processo um pouquinho mais facilitado. E na escola, ele já tem esse olhar, com esse documento, já tem algumas questões. Um exemplo, uma criança que tem déficit de atenção, ela tem direito aqui a ter um momento, né? Tanto um momento quanto uma pessoa à disposição numa época de prova. Então, ela tem um espaço maior para fazer a avaliação e tudo mais, mas isso tem que ter um documento comprovando, né? Então, eu sugiro que já Entendi. venha com esse laudo bem, bem explicado e reconhecido. Acho que ficou bem claro em relação aos documentos. Agora eu vou começar aqui algumas perguntas, pode ser? Pode ser. Eu só queria falar só duas questões que eu acho super importantes, né? É, a primeira Vários questão, que corações! obrigada. Uma questão que eu acho super importante, Gabriela, que a gente não falou muito, é sobre almoço, que é super barato na rede pública também, né? É €1,50. Na escola particular não, mas a criança também pode levar um almoço, que é super importante. E as aulas também de reforço, se a criança tem alguma necessidade, alguma coisa, eles também dispõem dessas aulas de reforço aqui, tá? Ok, Certo? legal. Eu Lembrando que acho essa que taxa do almoço e da extensão é paga de acordo com o IRS, né? Então tem pessoas que exato. pagam mais, tem pessoas que pagam menos. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Então vamos lá. Vamos Meu, às perguntas. hã? As Posso falar? perguntas, sim. Meu Pode. filho tem 4 anos. Vamos em setembro. Será que eu consigo vaga na pública? A gente pode responder rapidamente porque a gente já falou, né? Sim, sim. Não. Né? Ele tem 4 anos, é aquela questão, vai para a creche, não é? E a creche, né, aqui na região onde eu moro é particular e tem mais opções, mas não é garantido. Então, realmente, eu sugiro que você veja antes se tem vaga e quais são as creches que tem na localidade onde a pessoa vai morar, para ver se tem essa possibilidade. Vale ressaltar também, não sei se você quer, se você tem algum conhecimento mais sobre isso, mas assim, também tem as amas, né? Que são as babás. Sim, Muitos pais têm essa opção sim, porque precisa sim, trabalhar, às vezes o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar e sim, precisa sim, deixar o sim. filho com O filho, alguém. exato. E aí Sim, existem as amas sim. que Que inclusive são as. eu, pelo menos, quando alguém me pergunta, eu falo, olha, vai até a Segurança Social, que existe uma Uhum, lista das AMAs sim, registradas que são é. capacitadas para essa função. Ou, às Exato, vezes, o exato. melhor ainda, acho que indicação, né? Uma amiga que já conhece, que já tem um Isso, filho e tal, que pode indicar. isso mesmo. Que Também tem essa também tem. possibilidade para as crianças pequenas, né? Que não tem Sim, ainda a obrigatoriedade da escola. exatamente. Então, até os 5 anos, são essas opções. Vamos à segunda pergunta. Quanto tempo depois de ter matriculado meu filho eu posso usar o artigo 92? Então, na verdade, o artigo 92 ele dá direito, né? Uma vez a pessoa tendo, né? Ela vem para cá para estudar, vamos dizer assim, mas só no ensino secundário ou no ensino médio nosso, né? Que seria nessas duas questões. Na verdade, o artigo 92 ele assegura que você está legal no país, não é? Agora, para os pais, essa questão também tem que manifestar interesse de acordo com outras situações. Não é porque o seu filho está estudando que você tem garantido ficar aqui, né? Porque a garantia é para o estudante, né? É isso uma questão muito séria. É para o estudante essa garantia. Ah, eu estou acompanhando? Sim, mas tem todo um outro processo que tem que ser feito junto, não é, Gabriela? Não Inclusive, vale, por exemplo, desculpa. E inclusive para o os pais. artigo 90, Desculpa. para o artigo 92, tem que ser confirmado que você tem condições de arcar financeiramente aqui. Não é assim só, eu vou estudar. Não. Tem que ter uma moradia também oficial, certíssima, legalizada, e principalmente essa questão: como é que você vai se manter? Né? Ah, eu vou trazer dinheiro do Brasil? Não, não resolve. Era isso que eu ia falar, sobre a questão dos meios de subsistência, né? Você precisa comprovar que você pode sustentar aquela Sim, criança. E quem também tiver dúvidas, no site do CEF, que é o site dos sim, Serviços Estrangeiros e Fronteiras,
tem lá Uhum. artigo 92. Aí eu sugiro que as pessoas leiam um pouco mais sobre isso, porque lá tem bastante detalhe a respeito desse artigo. E o artigo 92 também, ele é renovado a cada ano. Então, sempre está em análise. Não é que você fica 4 anos, 5 anos, não. É Exato. anual, né? A Até renovação. porque está condicionado a criança estar na escola, né? E isso mesmo. E a universidade também. Assim. A terceira pergunta. É muito difícil conseguir vaga? Criança com 7 anos, já é diferente. Foi o que a gente falou. No público é garantido que tenha vaga, não é garantido que seja tão próximo à sua casa, né? Dependendo da região também, que tem regiões que tem muita, né? Uma concentração populacional maior, então a gente vai ter menos vagas, mas é garantido sim. Tem outra questão. As matrículas já começaram, É, né, Gabriela, né? No portal das matrículas e vão até o dia 19 de julho. Então a gente está no período aí de matrículas. e como eu sei que muitas pessoas vão perguntar, é, e não é possível fazer de lá. Por quê? Porque precisa daqueles documentos iniciais que você me Exato. falou. Algumas pessoas me Exato. perguntaram isso quando eu falei Sim, que o portal das matrículas sim, estava aberto. sim. E aí as A pessoas, não ah, ser posso nas. fazer já do Brasil? Não, Não, porque não. precisa do NIF, do atestado de morada, aqueles documentos lá que a E gente tudo já mais. conversou no início. Nas particulares, como eu falei, é possível sim, né? Mas é Isso, diferente. é Nas diferente. particulares, sim. Então vamos lá adiantar, porque tem bastante pergunta. Ótimo. Pronto, aqui alguém perguntou aqui. É possível fazer matrícula ainda do Brasil? Aí, no caso, nas particulares, não é isso? Sim, exatamente. Nas particulares, inclusive, que eu tenho, né, relação com algumas escolas particulares, a gente faz, inclusive, as entrevistas online. É muito, muito bom. Fala com as coordenadoras, a gente faz todo esse trabalho online. Que Então, a legal, criança que já legal. vem. É muito Essa bom. É assistência muito bom. realmente é muito interessante. Eu É muito boa. desconhecia que existia. Sim, E quando sim, eu sim. conheci o seu trabalho, quando eu conheci você, eu achei incrível, porque eu conheço muitas famílias que ficam temerosos por causa disso, né? Da imigração, quando se tem uma criança, da questão da adaptação e de todas as coisas que a gente já conversou aqui. Gabriela, é por isso que eu também me dediquei a isso, porque realmente, como mãe, foi difícil, não foi muito fácil e traz uma angústia para os pais, é Claro, normal, né? É claro. uma decisão muito séria a escolha de uma escola num país novo, enfim. Então, essa facilidade de você previamente ter essa orientação e depois ter contato já com as coordenadoras é maravilhoso, é muito bom. E é nas escolas particulares. Particulares, né? Exato. Adriana, me perguntaram aqui se você tem indicação de boas escolas em Montemor, Velha Hum, Coimbra, para criança de uhum. 6 anos. Sinceramente, não, Gabriela. Nessa região eu não tenho. Não sei. Você teria que Posso fazer uma verificar? busca, né? Isso Exatamente, eu sim. posso sugerir que depois essa pessoa que perguntou, que deve estar vendo a live, Sim, entre em contato com você. Elas podem sim. te chamar no direct? Claro, pode, à vontade. Pode sim também, né? Ou mandar mensagem ou WhatsApp, pode ficar à vontade, sim. Uma Então eu vou questão. fazer assim, Adriana. Quando a gente encerrar, eu vou deixar a live Uhum, salva, obviamente. sim, E posso sim. colocar o seu número? Por favor, fique à vontade. Ó, Claro, claro. então, Só gente, uma quem quiser questão, falar com a Gabriela. Adriana, olha, já tem aí o contato. Sim, a questão de escola boa, né? É uma questão que eu, como profissional, assim, o que que é uma escola boa para você, o que que é para mim? Cada caso é um caso. É, Então, na verdade, a escola, tem pessoas que falam, ah, não, eu não quero uma escola tão rígida, para mim, escola rígida não é tão boa, uma escola muito, né, que pega. Outra, ah, não, eu prefiro. Então, de acordo com o perfil da criança, aí sim que a gente vai ver a escola boa, né? Porque exata. cada um tem o seu perfil, Ótima tá bom? colocação. É importante porque isso é muito pessoal. Por isso que É é tão muito, importante esse sim. trabalho que você faz, porque é Individual, individual, sim. né? Sim, sim, exatamente. Legal. Vamos lá. Tenho um filho com altas habilidades. Indica alguma escola pública com suporte específico para ele? Não, não temos esse tipo de trabalho em escola pública. O que eu sugiro é, realmente, as crianças que têm, né, mais habilidades ou também têm muita dificuldade, isso eu vejo no consultório. Tanto as crianças que têm mais dificuldades quanto as que têm mais habilidades, tem uma grande diferença. A criança, às vezes, com muitas habilidades, fica desinteressada, né? Porque para ela tá aquém do que ela tem. Então, o que eu sugiro, sim, as escolas particulares têm uma visão um pouquinho mais elaborada, mas não é como no Brasil, tá? Não é.
Então, o que eu sugiro assim, nós temos aqui uma questão, eu não sei a idade dessa criança, desse adolescente, Acho que talvez, temos não, acho que falou. Não, não falou a idade. não. Nós temos algumas escolas aqui que eu acho super interessante, que são as escolas profissionalizantes para os jovens, que dão a formação profissionalizante na área que ele já gosta e também a habilitação para seguir. É como se fosse um ensino médio profissionalizante, mas não é o profissionalizante do Brasil, é muito diferente. A gente tem cursos de teatro, curso de cinema, curso de TI, enfim, é muito diferente. E, ou então realmente desenvolver esse jovem em outros cursos, né? Línguas, não sei se gosta de esporte, ou cursos que complementem e que realmente estimulem esse jovem. Porque uma pessoa, um jovem, uma criança que tem muitas habilidades e que só está naquele ensino tradicional, é horrível, é muito difícil para ele. Não prende, né? Não segura, né? Não, muito pelo contrário, né? Também tem tantos problemas quanto uma criança que tem dificuldade e está numa escola também que não é adaptada a ela. Mas realmente uma escola que tem esse olhar, principalmente as públicas, eu realmente desconheço. Aqui não vejo isso. Olha, eu Não tô vejo. passando aqui enquanto você tá falando para ver se tem mais Ok? perguntas. Tem algumas Ok. perguntas, mas que a gente já respondeu, então eu não vou repetir. E aqui eu vou ler aqui uma. Chegando em julho, aulas tenho que levar o histórico, conclusão de 2021 ou os 6 meses de 2022? O de 2021 não vai valer os 6 meses, né? Eu conheci um caso de uma criança que foi realmente para o ano, entrou no ano porque ela tinha notas muito boas, mas ela era uma escola que teve também esse cuidado, esse olhar, né? E aí a criança entrou no ano, ela não, vamos dizer, reprovou, mas ela começou o ano que ela tinha iniciado no Brasil. Ela conseguiu acompanhar, né? Exatamente, né? Mas você tem que trazer sempre o ano fechado. Então, fechou o ano de 2021. Legal. Tá? Interessantíssimo. Mas traga o histórico de 2022 também. Sabe por quê? Porque, na verdade, é um documento, né? Até mesmo com relação à carga horária. Eu sugiro trazer tudo que pode, porque você trazendo os dois, você, olha, já teve, não teve, as notas, é muito importante. Aqui eles É. dão muito valor às notas, As notas. né? Exato. Então, eu acho muito importante trazer mesmo todos os documentos, até mesmo para ter esse respaldo, mas o que vale é a conclusão, não é o que está em processo. Ai, a Silvia mandou uma mensagem aqui, aí esses assuntos assim, para mim até me toca. Eu tenho sobre a adaptação nas escolas, o que pode me dizer? Estou enfrentando um grande problema com a minha neta de 16 anos. Realmente, eu vejo assim, a questão da adaptação em Portugal, não vou falar que é maravilhosa para todas as crianças, né? Tem muitas famílias que sofrem muito. A gente sabe que há preconceito em algumas situações, isso é inegável. Mas também tem muito de como a criança é preparada, o jovem é preparado e como ele vai enfrentar essa situação nova. Então, é um trabalho dos dois lados, né? Eu faço muito trabalho com o jovem justamente para que ele tenha essa aceitação, que ele saiba aceitar a cultura, porque é diferente, as amizades são diferentes, os costumes de sair, de passear, é diferente, né? Mas eu também tenho muitos jovens que se adaptaram super bem aqui, adoram, porque realmente tiveram essa flexibilidade, até mesmo com relação à adaptação. Então, assim, são duas questões, né? Primeiro, é diferente sim, mas também tem a questão do jovem também se adaptar e se moldar a esse novo padrão que ele está vivendo, Claro. né? Ô, Adriana, Agora, sim, eu queria que você falasse assim rapidamente pra gente. É porque talvez não tenha ficado tão claro, porque eu sei que você tem tantas qualificações, você faz tantas coisas legais, que eu queria assim que você dissesse os tipos de trabalhos que você faz, porque você falou de consultório, você falou sim, de atendimento individual. Como é que é? Como é sim. que funciona isso? Como é que as Na, pessoas que vão te procurar, o que precisam, uhum, o que é que elas vão encontrar? certo. Na verdade, eu trabalho em três frentes, né? Ok. Como eu trabalhava com a psicopedagogia e com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem no Brasil, eu continuo com esse trabalho aqui em Portugal. Tem mais foco de brasileiros realmente, que eu trabalho com essa questão de dificuldades de aprendizagem, algumas situações, né, especiais de aprendizagem. Esse é um Ok. trabalho que eu faço no consultório. Outro trabalho que eu faço é com orientação às famílias. E justamente nesse ponto que foi tocado, eu trabalho nesse foco.
Muitas vezes as crianças, principalmente depois de pandemia ou situações do cotidiano, as crianças apresentam comportamentos que trazem sempre a criança para o consultório ou para um atendimento especial, específico. E, na verdade, às vezes, a família que precisa ter algumas mudanças para que a criança também tenha essa mudança. Então, é Sei. o trabalho de orientação parental. Então, crianças, por exemplo, um exemplo, meu filho só faz birra, né? Muitas vezes não é o filho que tem que ser cuidado, e sim a dinâmica familiar que tem que ser mudada para que isso não aconteça, né? Uhum. Muitas vezes um jovem que fica o tempo todo recluso, sozinho, muitas vezes a família, muitas vezes não, sempre a família também tem que ser mexida para que ele também tenha essa resposta, né, diferente. Esse é o meu segundo trabalho, que é a orientação parental. E o terceiro é justamente com jovens, crianças e adolescentes com coaching. Então, eu faço um trabalho de coaching, de team coaching, de coaching que eu falo, com a análise comportamental, e que a gente traça objetivos para algumas questões que não estão boas. Por exemplo, né, no caso dessa jovem que está com dificuldade de aprendizagem, ok, é uma realidade, né? Ela está com essa dificuldade. E quais são os passos que a gente tem que dar para que essa dificuldade seja superada, né? A gente não vai ver, por que você é assim, porque é assado, porque o amigo fez isso, porque o amigo fez aquilo. Não. A gente vai realmente trabalhar com o que temos para frente. O que tem que ser mudado para que essa situação seja mudada também, né? Então, esse trabalho que eu faço, que é individual, com o jovem, com a criança, né, no caso, e que traz resultados, assim, muito, muito bons. E esses serviços, esse trabalho que você faz, né? Ele pode ser todo online. Você pode Sim, eu tenho muitas lá do crianças do Brasil, já Brasil, podem. da Inglaterra. Sim, sim. Eu tenho Ah, sim, trabalho, né? inclusive Sim, internacionais, né? Porque você. sim, sim. Agora com online a gente consegue fazer, né? Então, Pois assim, é. realmente eu trabalho online e uma questão muito boa é a adaptação antes da criança vir. Às vezes, um mês, 2 meses antes, a gente já começa esse trabalho, né, de vinda da família. É muito Uhum. importante. É super, super importante para a criança chegar e saber que vai ser diferente, né? Porque uma coisa que eu falo, não é igual, é muito diferente. Tem um lado muito bom de Portugal, que é você poder andar, do jovem andar de trem, que é o comboio, de andar de Segurança. ônibus, de ter essa liberdade que é fantástica. Mas também tem um lado qual? Do jovem ter uma dinâmica diferente, das amizades serem diferentes, deles se sentirem sozinhos, que não é fácil, Do horário né? integral, de várias coisas que muda tudo, né? Muitas, isso mesmo. Então, a gente tem essa adaptação e tem os prós e contras, né? Não tem como a gente falar tudo maravilhoso, não é. Mas o que é ruim, dá pra gente arrumar, né? E ficar mais leve, não é? Eu acho que a gente tem que ter essa mudança de comportamento para que a gente encare de uma forma melhor isso tudo. Eu acho assim também, Adriana, que o mais importante é você ter o conhecimento. Porque aí você vai fazer suas escolhas, né? Diante Uhum. daquela informação que você tem. E por isso que eu também falo muito aqui no Instagram, trago essas algumas dicas, informações, convido pessoas como você, com essa qualificação, com todo esse conhecimento, para exatamente as pessoas saberem. Porque muita gente fala, não, Portugal é a mesma língua, eu vou para lá, vai ser tudo igual, né? E na verdade Uhum. não é. Então é Não, muito não é. importante você ter o conhecimento do que você vai passar. Isso já Sim. torna ali o processo muito mais Muito fácil, mais fácil, exato. né? E outra, né? Eu vejo assim, para os brasileiros que chegam, muitos me procuram por ser brasileira, né? Então, assim, você sabe como é, a linguagem é igual, todo esse processo já é muito bom, né? Porque você se É, sente segura, né? sim, Com uma pessoa claro, que já tem a mesma cultura e tudo mais. com E a gente certeza. faz essa adaptação. E outro trabalho, né, Gabriela, que a gente está fazendo agora, que eu estou apresentando para você, é essa questão de adaptação, né, das famílias à escola, que é muito importante, né? Já tem essa ponte, né, de entrar em contato com tal escola de acordo com o perfil da criança. Olha, e eu falo realmente, essa escola eu acho que não é esse perfil, né? Porque tem famílias, às vezes, muito, realmente mais descontraídas, que vão procurar uma escola extremamente religiosa, fala assim, eu acho que não vai dar muito certo, né? A gente pode ver juntos, mas não. Então, esse trabalho de consultoria é super E importante, eu né? achei Antes super de... interessante porque você trabalha não só a criança, né? Como você falou, muitas vezes a questão ali está muito mais nos pais do que na própria criança em si. Eu achei isso Olha, fantástico. Gabriela, isso assim, cada vez mais comprovado, né? Porque uma vez a criança está inserida na família.
né? A criança está junto, vivendo com a família. Então, às vezes é mais fácil, e é mesmo você falar, ai, ele está com problema. Mas é todo um processo, é dinâmica familiar, né? Então, eu realmente trabalho com a família, sempre, sempre. Adriana, a nossa live tá ótima, maravilhosa. Tem vários corações subindo, tô super feliz. Tem um monte de gente participando. Tenho aqui duas perguntas que a gente não falou Sim, e assim, uma eu vou responder e a outra eu vou pedir para sim. você responder, tá? Ok. Uma da Cíntia que falou assim: sou auxiliar de recreação. Cadê? Tô aqui. Sou auxiliar de recreação. É possível trabalhar nas escolas? E aí eu vou dizer assim, pelo que eu sei é que o processo de equivalência, né, tem que passar por um processo de equivalência que não é simples, que não é barato Não. e que não é rápido, né? Então, o processo para trabalhar em escolas não é assim tão simples. Então, eu tenho inclusive lives aqui com uma pedagoga querida também, a Thay, que ela fala só especificamente, acho que até a Thay está aqui também, só sobre equivalência do diploma para quem quer trabalhar nas escolas. E eu acho isso muito legal. Tem um monte de coração subindo. E Mas agora, tem uma Adriana. questão só nesse ponto, que tem um curso aqui, né, para auxiliar de educação. Muitas vezes vale mais a pena, né? Desculpa até estar entrando nessa área, Sim, mas sim, é vale mais a pena verdade. a pessoa fazer o curso, porque é um curso que eu já vi, é simples, não é complicado, e a pessoa já fica com essa validade, esse curso validado na Europa. Eu acho que vale a pena. É Pois muito bom, é, porque o né? A processo de gente tem que equivalência aproveitar. realmente não é simples e não é fácil. É uma loucura. E é Não, e é caro. caríssimo. É É caro, caríssimo. é caro, é caro. É caro. Agora uma pergunta para você, acho que você pode responder melhor. O apostilamento de AIA, ele tem validade? Depende do documento, sim. Depende, não. Depende. Quando a gente faz a apostila de AIA, você vê lá atrás a validade dele, né? A maioria deles tem. Só que isso tem que ser feito de acordo com o tipo de documento, Eu tá? já tinha, eu Essa. achei melhor deixar para você, porque você sabe muito mais. Mas assim, eu também tinha visto essa resposta, que Uhum, principalmente para documentos referentes a estudo, às vezes não tem validade, porque a gente não sim, perde aquilo que a gente estudou. sim, Mas, sim. como você falou, atrás tem essa informação, então é Tem importante essa que as informação. pessoas Isso vejam, mesmo. né? Exato. Eu sugiro que entre em contato com o cartório e pergunte, porque realmente depende de cada um. E é muito Boa. simples de fazer apostilamento de AIA. E uma dica, eu fiz e não me arrependo, fazer apostila de AIA de todos os documentos possíveis, porque às vezes foi o que eu falei, você precisa de um documento que o que eu não tirei e realmente é muito, o processo fica muito mais lento, moroso e a carteira de vacinação não precisa, é só você trazer a carteira e fazer. Né? Agora, realmente, documentos certificados, principalmente, por exemplo, uma pessoa que vem para estudar aqui, para vocês terem uma ideia, eu tive que fazer a minha validação do meu ensino médio, mesmo tendo toda a parte do ensino superior. Não, eles pediram o meu apostilamento do ensino médio. Não tem sentido, que você já tem universidade, você tem pós-graduação, você tem tudo, você não precisa, mas pediram. Então, venha Portugal, com tudo. Portugal É é burocrático. expert em burocracia, Sim, né? sim. É Então é exatamente, bom a gente exatamente. saber disso. Adriana, Pecar olha, por eu excesso. tenho várias perguntas que eu acabei de ver agora, não vai dar tempo da gente responder todos. Quero te Ok. convidar, assim que possível, aí na sua agenda, que sei que você é Sim, muito corrida, para a gente fazer uma outra live e a gente sim, poder também focar para responder aquelas sim. mães, aqueles pais que perguntaram sobre crianças com necessidades especiais. Aí eu queria muito, Gabriela, porque é um caminho, né, que eu trabalho também, e eu vejo assim, é muito. Já a situação já traz alguma angústia, muitas vezes, né? Mudança de país já traz angústia. Com uma criança que tem uma necessidade especial, mais sério ainda é. Eu Claro. acho que é muito rico a gente fazer, né, uma live com esse foco, porque a gente tem várias questões, não só crianças especiais, mas crianças que não se adaptam muitas vezes a realidades de educação tradicionais, com déficit de atenção, hiperatividade, que é super normal, crianças autistas, e é um tema que eu acho que leva muito, é muito sério e que eu gostaria muito de também abordar para que essas famílias venham também com segurança, porque é super importante. Olha, Vamos vai ser marcar uma sim. honra tê-la aqui novamente, tá? Quero pedir Obrigada, eu a também todos agradeço.
os meus seguidores que estão aqui, acompanhem lá o Instagram da Adriana. Quem quiser conversar com ela, perguntar, Sim, tirar dúvidas, sim, marcar uma sim. consulta, enfim. Exato, Chama, exato. chama Sim, ela lá no direct, conversa, manda sim. mensagem. Eu vou salvar a live, vou colocar o telefone da Adriana, que ela já autorizou. Sim, claro, Tá, fica à gente? E, vontade, sim. então eu quero agradecer imensamente pela sua Eu que disponibilidade, agradeço. pelas suas informações, tá? Muito Obrigada. Eu que obrigada aos agradeço. E eu, seguidores. e eu queria deixar uma mensagem, né? Eu acho que nessa parte mesmo da educação, a gente proporcionar aos nossos filhos essa experiência não tem preço. É aquilo que não tem preço. Realmente morar fora, ter essa oportunidade de viver uma cultura nova, de estar na Europa, é maravilhoso. A educação aqui é muito boa também. Tem algumas questões que são diferentes, mas não só na educação, né, na vida. Eu acho que se a gente pode oportunizar isso para as crianças, para os nossos filhos, é maravilhoso. Não é fácil, tem, claro, né, os dias mais difíceis para todos, mas a gente, quando tem um foco e vai, a gente consegue chegar, tá bom? E eu estou à disposição, realmente. O que precisarem, eu estou à disposição, tá bem? Adriana, muito obrigada, parabéns Obrigada a você, Gabriela, pelo convite. pelo Obrigada, belíssimo trabalho que você obrigada. faz, viu? Um Obrigada, beijo. obrigada. Um Teu. beijo, bom fim de semana. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Obrigada. Obrigada.